essa noite. Vamos ver aqui, queridos, onde nós vamos se basear o nosso ensino, em Tiago capítulo 3, versículo 3 e 4. Tiago 3, versículo 3 e 4. Diz assim: até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Versículo 4. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. E vai aonde o piloto quer. Tá certo? Então, a partir daqui, nós vamos estudar aqui, né, sobre o poder que a língua tem. E o primeiro poder que nós vamos estudar é o poder de dirigir. A língua tem o poder de dirigir, direcionar, né? Dizer para onde vai. A língua é poderosa. Então, é dirigir, destruir e deleitar. Mas hoje nós vamos ficar no dirigir, poder de dirigir. Diz assim o comentário e depois nós vamos facilitando, tá certo? Nós podemos conduzir uma multidão pela maneira como falamos, tanto para o bem como para o mal, tá? Então eu vou trazer aqui a história de dois homens. Um que pelo poder o poder da sua fala, o poder da sua língua, atraiu multidões para o bem. E o segundo, com o poder da sua língua, o poder da sua fala, atraiu multidões para o mal. Tá? Então, preste atenção. Todos devem conhecer Martin Luther King, um pastor afrodescendente. Ele era um pastor batista, americano, cujo pai e avô também tinham sido pastores. Sua liderança foi fundamental para o sucesso do movimento de igualdade, de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos, nos idos de 1960. Tá? O racismo era muito forte nos Estados Unidos e havia um levante contra os negros ali nessa parte onde morava o Luther King, que é na cidade de Montgomery, Alabama, tá? E ele vai se levantar, Luther King. Vamos lá. Movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos, nos idos de 1960. Enquanto exercia seu ministério em Montgomery, Alabama, relacionou-se com um grupo de militantes dos direitos civis e tornou-se conhecido ao liderar o movimento contra a segregação racial nos ônibus da cidade. Segregação racial quer dizer o racismo separando as pessoas. Isso estava muito forte no meio da sociedade, né? Os brancos e negros não conseguiam conviver juntos, tá? Isso que é a segregação racial de brancos e negros que aconteceu ali naquela cidade. Em agosto de 1963, a campanha antirracista atingiu auge, quando mais de 200 mil pessoas participaram de uma concentração diante do monumento de Lincoln, em Washington. Na ocasião, Luther King pronunciou seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho". Ele disse à multidão presente, bem como aos pósteros, "Eu tenho um sonho de que um dia, em meu país, os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade de seu caráter". Esse foi o sermão que Luther King pregou naquela praça, naquela multidão de 200 mil pessoas. Você veja que o poder que ele tinha de atrair, atraiu
200 mil pessoas, e ali ele pregou esse sermão, que foi chamado o sermão que ele tinha, eu tenho um sonho. E nesse sermão ele disse que ele tinha um sonho de que um dia, em meu país, no seu país, os meus filhos sejam julgados pela cor, não sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade de seu caráter. Amém? Ele estava buscando a igualdade, porque ser negro naquele período, naquele momento, era não ter um julgamento justo, né? E ele estava buscando justiça, igualdade e justiça. Vamos lá. Em 1964, ano em que Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Você veja o poder que ele tinha, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ele estava ali promovendo a paz entre negros e brancos. O governo americano sancionou a Lei dos Direitos Civis, favorável às minorias raciais. Olha o poder que ele teve, o que ele conseguiu, amém? Com o seu sermão, o que ele conseguiu com essa movimentação, né? Com essa massa que se reuniu ali, e o que aconteceu naquela região, amém? Com o sermão de Martin Luther King, com a presença de Martin Luther King e pela luta da sua causa, tá? Foi um homem que teve uma ascensão muito rápida. Vamos lá. Martin Luther King foi assassinado por um atirador branco em Memphis, no Tennessee, em 4 de abril de 1968. Ele tombou como mártir da sua causa, mas deixou depois de si um país melhor, mais justo e mais humano. Amém? Então você veja aí o lado positivo da língua. Amém? Quando a língua ela consegue direcionar para um lado positivo, um lado bom, tá? Um serviço que trouxe benefícios para a sociedade, amém? Onde houve a implementação da justiça, onde começou, amém? A partir dali ser trabalhado a igualdade entre brancos e negros, para diminuir o racismo nos Estados Unidos. Onde é um lugar onde sempre foi muito forte o racismo, Luther King usou a sua fala, amém, para direcionar para um lado justo, um lado bom. Então nós vemos aqui, amém, o testemunho positivo, né, o exemplo positivo de quando a pessoa fala, amém, de uma maneira boa, positiva, conduzindo, direcionando as pessoas para aquilo que é bom. Agora vamos ver o exemplo do lado ruim, quando a língua leva pessoas a entrar pelo lado ruim. Mas a língua também pode induzir as pessoas à prática do mal. Do outro lado, nós vamos ver agora a história de Adolf Hitler. Era um orador que eletrizava as massas e conduzia multidões inteiras à loucura e às práticas extremamente cruéis e desumanas. Ele usou sua oratória para levar a Alemanha à guerra. Suas ideias foram despejadas como ácido do inferno sobre a mente do povo alemão. Até hoje, ficamos perplexos e atordoados ao vermos filmes como O Holocausto, A Lista de Schindler e O Pianista. Esses filmes retratam a realidade crua e perversa da destruição em massa do povo judeu nos campos de concentração nazista. Amém? Então, de um lado, Luther King, amém? Usando a língua para direcionar as pessoas para aquilo que é bom. Do outro lado, Hitler, usando a língua para direcionar as pessoas para aquilo que é ruim. Um trouxe vida e o outro trouxe morte. Um construiu algo bom, justo, o outro só trouxe destruição, né? Então nós vemos aí dois exemplos, amém, do bom uso
o bom uso da língua e o mau uso da língua, que pode direcionar tanto para o lado bem, como também pode direcionar para o lado mal. Tá? A língua tem o poder de dirigir tanto para o bem como para o mal. Tiago usa duas figuras para mostrar o poder da língua, o freio e o leme. Tiago 3, versículo 3 e 4, nós acabamos de ler aqui, né? Versículo 3 fala que na boca do cavalo colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Quer dizer, se você coloca na boca do cavalo um freio, você tem o rei na tua mão, você consegue controlar o cavalo. Você quer que o cavalo pare? Você puxa o rei, o cavalo vai na boca dele, amém? Se sente pressionado e ele para. É o freio do cavalo, né? E do outro lado tem o leme, que é o que dirige o barco, dirige o navio, né? Dirige esses cruzeiros, dirige esses navios de guerra, dirige esses navios de transporte, de material, de transporte humano, né? Então o leme é interessante que quando você vai aqui na ponta da praia e você passa ali pelo cais e você vê o navio estacionado, geralmente o leme está levantado, né? O leme está levantado. E você vê aqui o leme é bem menor do que o navio. O navio é muito maior do que o leme, mas é aquele leme pequeno, bem menor do que o navio tem que obedecer. O navio é dirigido por aquele leme. O maior é dirigido pelo menor. Tá certo? Para que serve um cavalo indomável e selvagem? O animal indócil não pode ser útil, antes ele é perigoso. Mas se você coloca freio nesse cavalo, você o conduz para onde você quer. Através do freio, a inclinação selvagem é subjugada e ele se torna dócil e útil. Tá bem? É aquilo que você vai ter que fazer com a natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa, ansiosa, cheia de vontade de murmurar, de reclamar, e você vai ter que tratar ela como um cavalo, né? Você vai ter que colocar um freio na tua boca para você não dar lugar a essa ansiedade, a esse desejo maligno de falar coisas que vão te prejudicar mais tarde, até mesmo prejudicar pessoas e te prejudicar. Então, muitas das vezes, amém, a gente chega na igreja com um temperamento descontrolado, amém, chego na igreja muito agitado, nervoso, amém, são pessoas sem freio, e aí o Senhor vai começar a trabalhar na nossa vida, vai ter que mudar o nosso temperamento, vai ter que mudar o nosso jeito, e aí ele vai ter que colocar um freio, amém? Vai ter que colocar um freio. A nossa natureza pecaminosa, ela é um cavalo indomável, amém? E aí, querido, o Espírito Santo vai ter que começar a trabalhar nela, amém? Para que essa natureza seja dominada, controlada, e a natureza de Deus assuma o seu papel na vida deste homem e dessa mulher, tornando essa pessoa mais dócil e mais útil, amém? Principalmente nas suas atitudes. Tiago diz que a língua é do mesmo jeito. Se você consegue controlar sua língua, também conseguirá dominar os seus impulsos, a sua natureza e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. Amém? Tem um fruto do Espírito chamado domínio próprio, tá? Que ele é muito útil para frear o nosso comportamento quando ele está muito agitado, muito nervoso, muito ansioso, e às vezes ele acaba fazendo coisas que não deve. Amém? Tá? Eu vejo pessoas agoniadas, pessoas que estão debaixo de uma pressão muito grande, amém? E às vezes são empurradas a tomar decisão no impulso. No impulso.
E aí, meu querido, você precisa de um freio, você precisa ter domínio, precisa controlar isso, porque se você tomar uma decisão nesse impulso que você está, nessa pressão que você está, você corre o risco de cair no abismo, de cair num problema muito maior. Então, põe um freio nessa situação, amém? Põe um freio no teu comportamento, põe um freio em você mesmo, para que você, amém, encontre o equilíbrio, para que você possa tomar a decisão de uma maneira sóbria, consciente e inteligente. Amém? Deus quer direcionar a tua vida. Mas se você for essa pessoa intempestiva, essa pessoa que faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, amém? Não consegue passar por uma pressão que já vai tomar decisão de qualquer maneira, aí, meu amigo, você vai se frustrar muito, vai errar muito e vai sofrer muito. Pastor Renato, quer falar alguma coisa, pastora? Não, pode continuar. Tá tudo direitinho? Tudo. Tá. Então aprenda a dominar os teus impulsos. Aprenda a dominar a tua natureza, principalmente aquela impulsiva, aquela agitada, aquela ansiosa, sabe? Aquela ansiosa, aquela que não aguenta, não suporta esperar, não aguenta a pressão. Você precisa ser trabalhado nessa área, ser trabalhado aí, amém? Tá? Você precisa aprender a canalizar a tua vida para tudo aquilo que traz um fim proveitoso, né? Então aprenda a canalizar a tua vida para isso. Então aprenda a dominar e controlar tua natureza. Aprenda a controlar e dominar teus impulsos. Aprenda a controlar, aprenda a dominar, amém? E não deixe solta a tua língua, não deixe solta a tua boca, amém? Mantenha ela na tua régia, mantenha ela no teu domínio, tá? Tiago também usa a figura do leme. O navio transatlântico é dirigido para lá ou para cá, pelo timoneiro, por meio de um pequeno leme. Imagine o que seria um navio sem o leme. Colocaria em risco a vida dos tripulantes, a vida dos passageiros e a carga que transporta. Amém? O navio sem o leme é um crente sem direção. Amém? E tem muito crente sem direção de Deus. Tomando atitude, tomando decisão, sabe? Na hora da pressão, na hora que está todo mundo querendo que ele tome uma decisão o mais rápido possível, você não tem que ser envolvido por ninguém, não. Amém? Quem tem a direção certa para a tua vida é o Espírito Santo. Então aguenta firme a pressão externa, aguenta firme a pressão da carne, amém? E espere o Espírito Santo direcionar a tua vida, amém? Entregue o leme da tua vida na mão do Espírito Santo, para que ele possa te direcionar, tá? Então tem muita gente aí errando, tomando decisões erradas, na precipitação, saindo fora da direção de Deus, fazendo as coisas de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer jeito, sabe? Principalmente nas questões espirituais. Não aguenta passar provação na igreja, não aguenta passar luta na igreja, não aguenta sofrer na igreja, ele acha que o melhor para ele é mudar de igreja, sair da igreja. Querido, em todo lugar que você for, você vai levar a provação junto com você. Amém? Tá? Porque o problema não é a igreja, o problema é você. É com você que Deus está tratando. É com você que Deus quer mudar. É você, não é tirar você do lugar. Amém? É mudar o teu comportamento, mudar a tua forma de pensar, mudar a tua forma de agir, né? Mas para isso você precisa entregar o leme da tua vida na mão do Senhor. Porque senão você vai viver a vida inteira tomando decisões e direcionando tua vida por terceiros, né? Pelo diabo, pelo mundo e pela carne, pela natureza pecaminosa, né? E quando você deveria, na verdade, permitir que o Espírito dirija a tua vida. A Bíblia diz que quem é dirigido pelo Espírito, esse é filho de Deus, né? Então tome muito cuidado,
Tome muito cuidado. Não entregue o leme da tua vida, do teu navio, tá? Na mão do diabo, nem na mão de terceiros, sabe? Tem muita gente querendo controlar a tua vida, tem muita gente querendo decidir por você, tem muita gente fazendo pressão na tua vida para desestabilizar você. Verdade. Amém? Entendeu? Então, pastor, mas está muito difícil. Aguenta, segura. Você tem que aprender a segurar. Você tem que aprender a ficar firme. Senão você nunca sai dessa crise, desse problema. Nós vencemos crise com firmeza. Amém? Com firmeza. Olha, se eu fosse sair do lugar, por todas as crises que eu já passei, Perseguição, por todas as perseguições, frustrações, decepções, amém? Olha, eu estava lascado, meu irmão. Não ia ficar em lugar nenhum. Estava longe. Aonde está o homem, está o problema. Exatamente. Eu já vi gente saindo do lugar, gente indo para Portugal, indo para os Estados Unidos e voltando, amém? Voltando sem nada, não construiu nada, tá entendendo? E eu vou dizer, quando você sai do lugar fora do tempo de Deus, você tem que voltar para o final da fila, amém? E aí, meu querido, voltar para o final da fila, você vai ter que ter muita paciência. Para chegar no lugar certo. Tá? Vamos lá. Imagina o que seria um navio sem o leme. Colocaria em risco a vida dos tripulantes, a vida dos passageiros e a carga que transporta. Isso seria um grande desastre. Sem leme, o navio seria um instrumento de morte, de naufrágio, de loucura. O leme, porém, pode conduzir esse grande transatlântico, fugindo dos rochedos, das rochas submersas, e pode transportar em paz e segurança os passageiros, os tripulantes e a carga que nele está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem o controle do leme, entregue na mão do Espírito Santo, amém? É como entregar na mão do prático o navio na entrada do porto. Você sabe o que é o prático? O prático é aquele profissional que ele vai pegar o navio lá na entrada do porto, lá no alto mar, amém? Porque o piloto do navio, ele não conhece o melhor caminho a ser tomado para entrar no porto. O prático não. O prático é alguém que estudou e ele sabe o melhor caminho, amém? Para entrar no porto. Então, o piloto do navio lá no meio do mar, ele espera a chegada do prático, o prático assume o navio e ele vai conduzir a entrada daquele navio no porto. Por quê? Porque na entrada do porto tem rocha, tem areião, amém? Se o piloto do navio não souber conduzir o navio ali, pode fazer o navio encalhar, pode fazer o navio passar por uma rocha e cortar o casco, né? E ele afundar, tá? Pode trazer grandes prejuízos para a empresa navegadora, tá? Então é muito importante o prático para direcionar aquele navio, porque ele sabe se desviar das pedras, sabe se desviar do areião, ele sabe se desviar de todo o perigo, amém? Ele vai conduzir com segurança aquele navio na entrada do porto, amém? Aleluia! O Espírito Santo é o prático da nossa vida, sabe? Você tem que entregar a tua vida, o teu barco, o teu navio, amém? Entregar o leme na mão do Espírito Santo, para que ele possa direcionar a tua vida. Vai direcionar de uma maneira segura, sem prejuízo, sem trazer prejuízo para a tua vida. Amém? Vamos lá. Diz assim, o que Tiago está dizendo é que se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um transatlântico sem leme e sem direção. Amém? Se não tivermos o controle da nossa língua,
nós podemos colocá-la a perder toda a nossa vida. Nós podemos sofrer com grandes prejuízos, tá? E alguns até já naufragaram na fé, tá? Porque não souberam conduzir o seu barco, não souberam entregar na mão do Espírito Santo o seu leme, não tiveram controle, principalmente da sua língua, tá? A pessoa, quando tem uma língua descontrolada, ele põe tudo a perder na sua vida. Não seja um transatlântico sem leme e sem direção, amém? Tenha domínio da tua língua. Peça para o Espírito Santo te dar domínio próprio, amém? Para que você controle a tua língua. Se não controlarmos nossa língua, vamos nos arrebentar nos rochedos, vamos nos destruir e vamos ainda destruir quem está perto de nós. Porque a língua tem poder de dirigir para bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Amém? O negócio é muito sério, muito sério, muito sério. Tá certo? Então tá aí, ó, esse tópico. A língua tem poder de dirigir, versículo 3 e 4. Agora nós vamos para o versículo 5 até o 8. 5 até o 8. Você quer ler, pastora? É Tiago 3? Tiago 3, do 5 a 8. Do 5 a 8? Isso. Leio. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Até o 8. Porque toda a natureza, tanto de bestas férias como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Amém? Isso quer dizer que o homem em si só não consegue domar a língua. Mas o homem cheio do Espírito, ele consegue domar a língua. Tá certo? Vamos lá. Tiago lança a mão de outras duas figuras, o fogo e o veneno. Ele diz que uma fagulha pequena incendeia toda uma floresta. Às vezes você passa aqui na subida do Morro da Nova Sintra aqui, e às vezes o bombeiro precisa subir o morro ali, a gente percebe isso, e ele tem que apagar o fogo que já se alastrou em todo aquele morro ali, e aí o bombeiro está ali apagando o fogo naquele capim seco. E aí você vai procurar saber por quem foi que colocou fogo lá, amém? Não foi ninguém que colocou fogo de propósito. Muitas das vezes, pode até ser alguma outra pessoa, às vezes faz isso, mas muitas das vezes é uma bituca de cigarro acesa que a pessoa joga, amém? E cai ali naquela palha, naquele capim seco, e aí aquela bituca começa a botar fogo no capim seco, e daqui a pouco o capim seco vai se espalhando no meio daquele morro todo, e você até escuta o barulho aqui de baixo, você escuta o barulho das chamas. Aí chama-se o bombeiro vai lá que tem que apagar, porque ali também tem casas, e é perigoso, tá? Então, uma fagulha pequena pode incendiar uma floresta. Você já parou para perceber que o incêndio de proporções tremendas pode ser causado por uma simples guimba de cigarro ou por um mero palito de fósforo? Aquela chama inicial é tão pequena que se você der um sopro, ela se apaga. Mas o que adianta você soprar um fogo que se alastra por uma floresta? Amém? Se você conseguir pegar no comecinho, você consegue apagar. Mas depois que aquela chaminha pequenininha incendiou toda a floresta, fica muito difícil você apagar. Quase que impossível, né? Aí não adianta mais. O fogo, depois que se agiganta e alastra, torna-se indomável e deixa atrás de si grande devastação.
assim é o poder da língua. Ou de um comentário, olha aqui, ó, presta atenção nisso. Ou de um comentário maledicente se espalha, onde a boataria medra, e onde a fofoca se infiltra como labaredas de fogo, vai se alastrando e provocando destruição. Amém? Você já viu uma igreja passando esse problema? Problema de maledicência, problema de boataria, problema de fofoca. É exatamente isso que a gente percebe. Vai passando um para o outro, sabe? Aquilo vai prejudicando a igreja, vai incendiando a igreja, sabe? Uma coisinha que aconteceu, amém? Já virou um coisão, virou um negócio grande, tá? Porque bastou uma pequena palavra, uma pessoa soltou uma palavra e aquilo se contaminou todo mundo, tá? Tem gente que com a sua palavra ele consegue adoçar, não, ele consegue adoecer uma pessoa. muitas pessoas, amém? Tá? Uma pessoa ou muitas pessoas, depende ao ponto que ele atinge, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a língua tem o poder de realmente destruição. Ela é uma fagulha, ela é como se fosse uma fagulha no meio de uma floresta, amém? De folhas de capim secos, tá? Onde é fácil, tem facilidade de se queimar, tá? Então, assim a língua também é. A gente precisa tomar muito cuidado com gente linguaruda, gente maledicente. Tem gente que tem... Tem gente que tem facilidade para isso, né? Entendeu? Fala mal de uma pessoa com uma facilidade tremenda. É como se fosse um negócio normal. Exatamente. Né? É usada pelo diabo mesmo. Exatamente. Tá? Como é que se começa o boato? Com uma conversa. Amém? Uma conversa, uma fake news. Né? Tá aí a fake news, né? Uma muito comentada hoje em dia. Tá? Mas a língua é terrível. A língua é terrível. Tá? Hoje a língua se manifesta de uma forma escrita no WhatsApp, né? Tem gente que fica no WhatsApp, amém, e fica lá contaminando os outros. Aí tem uma para te contar. Exatamente. Nossa. Eu confesso que eu não gosto de ficar com muita conversinha no WhatsApp. Eu não gosto de muita conversinha em rede social, né? Eu não gosto mesmo, muita conversinha, né? Beth, é exatamente isso. Agora é uma lição, viu, Beth? O que você está passando é uma lição, tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes a gente é muito amigo de ímpio, sabe? E eu vou dizer para vocês. A Bíblia não manda a gente ser amigo de ímpio. Já é difícil a amizade com o evangélico, tá? Fica mais difícil ainda a amizade com o ímpio. Então, a gente não pode ser muito amigo de ímpio. Principalmente de, como é que se fala? Onde você é muito... de trabalho? Não, de muita intimidade, né? A pessoa ela quer contar os segredos dela para você, a intimidade. Tem uma palavra quando você... Confidente. Confidente, ser muito confidente de pessoas que olha, eu vou dizer para vocês. Prejudicial, dependendo da pessoa, né, pastor? Aprende, Beth, essa lição é para você também, tá? E vai servir para todos nós. O crente, amém, não fez o curso de psicólogo. Então ele não tem que ficar por aí sendo confidente de ninguém, principalmente de ímpio. Tá? Sabe? Deixa as pessoas procurarem os psicólogos, elas que paguem, amém? Para buscar os seus confidentes, tá? O crente, ele tem que ser confidente da sua família, da sua casa, seu filho, né? Pessoas que realmente são da sua confiança. O crente não pode abrir seu ouvido, abrir seu coração, sabe? Como é que se fala? Quando você passa... conselheiro de ímpio. Como é que você vai aconselhar ímpio que não tem, amém,
que não tem a lei de Deus como parâmetro para a sua vida. Você vai ter problema, tá entendendo? Vai ter problema. A gente não pode ser conselheiro de ímpio, quando o ímpio não segue a palavra de Deus, né? O máximo que você pode falar é dizer, ó, você tem que ir para a palavra, você tem que buscar Deus, você tem que encontrar Jesus, amém? Mas aconselhar, direcionar o ímpio, você vai ter problema, porque o ímpio inverte tudo. O ímpio tem uma mente distorcida. A natureza pecaminosa no ímpio, tá? Ela distorce a cabeça do ímpio, tá entendendo? E acaba colocando a gente em situação complicada, difícil, tá? Então fica aí, a Bíblia fala que o justo, amém, ele não pode ter o ímpio como seu conselheiro e também não pode, amém, se aproximar, ter uma vida muito íntima com o ímpio. Pelo contrário, a Bíblia manda você até se afastar do ímpio, né? Deixa o ímpio o seu caminho. É o que a Bíblia fala. Deixa o ímpio o seu caminho, deixa ele seguir o seu caminho. Ele não tem o teu pensamento, ele não tem a tua cabeça. E não vai querer tá? também os teus conselhos segundo a Bíblia. Não vai. Eles querem ouvir o que agrada a eles. Exatamente. Se desagradar, eles não... Ó, querido, eu vou dizer para você. Vai dar pra... Eu vou usar uma ilustração. O Egilson está falando que porque eu fui ajudador do ímpio, me dei mal até hoje. É isso aí. São experiências que vocês estão tendo, né? Eu vou dar uma ilustração. É uma ilustração meia suja, mas você vai entender, tá? Você se aprofundar na convivência com o ímpio é a mesma coisa que você entrar limpinho no meio do chiqueiro. Verdade. Tá? Mas que você se proteja, o porco que está dentro do chiqueiro, amém, tem aqueles momentos que ele balança, amém, o corpo, sabe? Ele balança o corpo para espalhar, amém, tá? Aquela água, aquela coisa, aquele barro, aquela sujeira que está no corpo dele, tá? É que nem cachorro, já viu o cachorro quando entra em água, ele sai da água, ele se sacode? Assim é o porco dentro do chiqueiro. De vez em quando ele está lá todo espalhado no meio do chiqueiro, aí ele se levanta e começa a sacudir o corpo. Amém? Sabe o que vai acontecer com a tua roupa limpinha? Amém? Quando o porco sacode o corpo dele, vai sujar todo o teu corpo. Amém? Vai respingar na tua roupa limpa. Tá? Ficar com intimidade com o ímpio, muitas coisas ruins e erradas que eles vivem, pode respingar na tua vida, tá? Você pode ter problema. Querido, se você pode ter problema com o evangélico, com gente dentro da igreja, com gente da tua família, imagine com o ímpio. Piorou. Amém? Piorou. Que quem conduz a língua deles e a mentalidade deles e o comportamento deles é o diabo. Exatamente. Que é pior mesmo o negócio. Exatamente. O Egilson está dizendo que não quer mais atrapalhar o trabalhar do Senhor Jesus. Isso aí, deixa o Senhor Jesus trabalhar na tua vida. É a melhor coisa que faz. Entrega o leme do teu barco, do teu navio, na mão do Senhor. Vamos lá. Assim como o fogo cresce